Seguinte, eu vou reproduzir, qual que vai ser meu objetivo aqui? Eu vou reproduzir em um código com escopo menor aquele mesmo problema de atraso, de delay no timer que eu mostrei na aula passada. E spoiler, na próxima bateria de desafios, vocês vão consertar aquele problema do delay com o que eu vou mostrar aqui. Eu vou começar com um código inicial, mas a partir dele eu vou escrever cada linha para que vocês entendam passo a passo o problema que eu quero mostrar. Então fique avisado, vai ser uma aula de ritmo mais lento. Eu não vou colar e explicar, não nessa aula. Eu vou escrever cada linha para que a gente vá construindo essa linha de raciocínio juntos, porque esse é um assunto realmente um pouquinho mais denso. E aí tem um pouco de elevar a expectativa da dificuldade também, para a hora que eu mostrar, vocês falarem, era isso que era denso? Se a reação for essa, ótimo também. Então tá, seguinte, aqui no meu app, JSX, eu já tenho um linter aqui reclamando, né? 7 seconds está declarada, mas não está usada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Seguinte, aqui no meu app, eu tenho, deixa eu ver se estão comentando alguma coisa aqui no chat, tá tudo bem? Fala, Eduardo, boa noite, tudo bom? Olha só, quem se juntou a nós. Seja muito bem-vindo. Então, eu tenho esse H2 aqui no meu app JS, que contém um parágrafo e um componente timer. Por que eu não coloquei a marcação do timer aqui no componente app, já que é uma aplicação pequena? Porque eu quero semelhança com a estrutura da aplicação que a gente viu na aula passada. E nela, existe um componente timer que é filho do app, exatamente como está aqui. Aí, na declaração do timer, eu tenho um use state, que recebe 150 como valor inicial. Esse 150 é recebido nessa variável de estado seconds. E eu tenho também set seconds, para setar o valor dessa variável de estado. Aqui embaixo eu tenho um return de um H1, que contém um span que renderiza os segundos. Set seconds está em vermelho porque o linter está reclamando que a função set seconds foi criada, mas não foi usada, por enquanto. Como que eu sei disso? Através dessa mensagem aqui, set seconds está declarada, mas seu valor nunca foi lido. Tá? Então, está atribuída, mas nunca foi usada. Então, o linter coloca essas mensagens aí. E aí, eu salvei aqui e você já vê aqui. Deixa eu tirar, por enquanto, esta highlights dos updates, senão vocês vão ficar malucos aqui daqui a pouco. Eu tenho essa mini aplicação aqui, né? Aí, o que acontece? Eu vou agora criar um use effect para exibir, só para exibir oi a cada segundo. E a gente vai testemunhar um fenômeno. Tá? Aqui, como vocês estão vendo, tem esse warningzinho, this component is not running in strict mode. Isso significa que aqui no meu, não no index CSS, aqui no meu main.jsx, eu removi, eu arranquei strict mode, porque senão ele vai me atrapalhar, mostrar o que eu vou mostrar para vocês, e recomendo que vocês tirem, pelo menos nessa aula também, porque a gente vai usar use effect, e use effect em strict mode executa uma vez extra, né? Às vezes isso atrapalha. E aí, dentro do componente timer, o que eu vou fazer? Dentro do componente timer, eu vou declarar o use effect. Você vê que quando eu dei o tab, ele autocompletou e já importou ali em cima. Nesse use effect, eu vou declarar uma função
um array vazio sempre, né, porque eu não preciso que esse useEffect renderize a cada atualização desse componente timer. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Set interval. Vou invocar um set interval que recebe a função. E vou botar essa função para executar a cada 1 segundo. Por enquanto, o que essa função vai fazer? Só vai exibir no console oi. Só isso, tá? Só para a gente visualizar que o set interval está funcionando, é que eu vou fazer isso aqui. Então, salvei. Salvei. Tá ali. Então, vamos relembrar qual foi o fluxo do useEffect aqui? Quando esse componente foi lido, useEffect foi lido, mas foi ignorado, esse return foi executado e inseriu o H1 no DOM. A função do useEffect foi executada, depois que o H1 foi inserido no DOM, a função do useEffect foi executada, setInterval foi executado, então essa função do setInterval vai ser executada a cada 1 segundo. Tá? Então, console.log, que está no corpo dessa função que é executada a cada 1 segundo, vai exibir oi a cada segundo no console. É o que está sendo exibido aqui. Só uma curiosidade. No seu DevTools, no console do seu DevTools, aí, do Chrome, se não estiver exibindo agrupado dessa forma, você vem aqui nessa engrenagem e marca essa opção aqui, Group Similar Messages in Console. Tá? Se eu desmarcar, olha o jeito que vai ficar. Tanto de linha que já exibiu, né? Então, para agrupar as mensagens similares no console, eu vou marcar essa opção. E aí, mostra esse computadorzinho aqui do lado, né? Facilita também. Significa que é a 100ª vez que o oi foi exibido no console. Lembrando que quando eu passo um array vazio, o useEffect só é executado assim que o componente monta. Tá? E aí, eu estou usando até esse contador de mensagens do console para ver as execuções do timer e do oi. Porém, se eu salvar esse arquivo uma segunda vez seguida, vai dar ruim. Porque quando você salva o arquivo, o Vite não recarrega a página, aqui no navegador não recarrega, e, portanto, o que está em memória não vai ser limpado. Mas o Vite vai renderizar os componentes novamente, como se fosse a primeira vez. Como se eu tivesse dado um F5. Tá? E aí, olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui. Né? Então, só para visualizar, eu vou inserir acima do useEffect, console.log, eu vou colocar aqui, renderizou componente app. E aí, se eu salvar e recarregar a página, renderizou componente app, e em seguida o oi, né? Tá sendo renderizado a cada segundo. Mas, se eu salvar esse documento novamente, esse JSX, plau, salvei. Olha aí. Pelo ritmo de ois aqui no console, a gente vê que existem 2 timers ativos em memória. Isso significa que nós estamos presenciando aqui um vazamento de memória, memory leak. Porque quando eu salvei pela segunda vez seguida, o Vite renderizou o componente app como se fosse a primeira vez. E por isso, o useEffect foi executado, porque o useEffect com array vazio só executa na montagem do componente. Aí, outro setInterval foi criado em memória e agora eu tenho 2 timers em memória. Não tem nada no meu código limpando da memória aquele setInterval que foi invocado na renderização anterior do componente app. Por isso, o vazamento de memória aconteceu. Como que eu evito este vazamento de memória? Eu limpo o timer que foi criado anteriormente. Através de quê? Da função de limpeza do useEffect. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou dar um return, vai retornar a função de limpeza do useEffect, que vai executar o quê? Clear interval, que vai receber o ID. De onde vai vir esse ID? Const ID, recebe useEffect, tá? Recebe o retorno desculpa, fiz tudo errado aqui, né? Não recebe useEffect, não, recebe set interval. E aqui, eu estou limpando o set interval aqui embaixo, tá? Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar e vou dar um F5, vou atualizar aqui para testar, para resetar o estado, né? E aí, a partir daqui, se eu salvar algumas vezes seguidas, ó, tô dando um Ctrl S aqui. Não existe mais vazamento de memória. Você vê que o ritmo aqui, ó, no console tá tranquilinho. Por quê? O timer anterior está sendo limpo da memória, antes da execução do próximo timer, entre as montagens do componente app pelo VIT, quando eu salvo, né? Então, lembrando, quando o arquivo é salvo, o VIT não recarrega a página, então ele não é como se eu desse um F5 aqui, o VIT não vai dar um full reload na página, mas aí que tá, né? Como ele não dá um full reload, igual eu estou fazendo aqui, o que está em memória não vai ser limpado, certo? Quando eu salvo aqui, dei um Ctrl S, está em memória, não vai ser limpado, mas o Vite vai renderizar os componentes novamente. Vai renderizar novamente como se fosse a primeira vez. E agora, eu tenho no meu código a função de limpeza para limpar da memória aquele set interval que foi invocado na renderização anterior. O vazamento de memória não acontece mais. Beleza? Entenderam isso aqui? Mas vazamento de memória não é o nosso foco aqui hoje. O foco é reproduzir o problema de delay no timer, né? Porque se a gente conseguir reproduzir o problema, fica mais simples entender e resolver ele. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, para reproduzir da forma mais semelhante possível com o que aconteceu na aula passada, ao invés de set interval, é tanto faz ser set interval ou set timeout nesse caso, mas eu vou mudar para set timeout. Vou mudar para set timeout para ficar o mais próximo possível do timer da aplicação. Que a gente viu na aula passada. E aí, se eu testar, vou dar um F5 aqui só para limpar. E aí, o que vai acontecer? Obviamente, agora só executa uma única vez o console. Porque é isso que o set timeout faz. Ele executa a função dele uma única vez. Set timeout executa essa função uma única vez. Após 1 segundo, neste caso. Lá no timer do quiz, para executar a cada segundo, tinha um decremento do estado a cada segundo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Abaixo aqui do console.log, eu vou inserir set seconds, prev, e aí, prev, né, essa função vai retornar prev menos 1. E aí, eu vou salvar, vou atualizar aqui para limpar o estado da memória. E aí, foi decrementado só uma vez, 149 ali, ó. Por quê? Sabem me dizer aí por quê? No chat? Vamos revisar o fluxo aqui, tá? Olha só. Return foi executado. H1 foi inserido no DOM com 150. Função do useEffect foi executada. Executou setTimeout, que executou a função dele após 1 segundo. Por isso, após 1 segundo, OI foi exibido no console e setSeconds foi executada. A execução de setSeconds re-renderizou o componente timer. Eu pus componente app aqui, né? Componente timer.
tá? Re-renderizou o componente timer, mas dessa vez, nessa re-renderização, seconds estava armazenando 149, que é o resultado de prev-1, né? Resultado do que essa função aqui retornou. E por isso, span foi retornado e exibiu 149 na tela. O que falta ser feito aqui para que seconds seja decrementada a cada segundo? Irvine, falta colocar seconds na rede de dependências. Boa. Boa. Então, do jeito que está, o array de dependências vazio do useEffect está fazendo ele renderizar só na montagem do componente timer. Para que esse useEffect renderize, né, seja executado a cada segundo, eu posso fazer ele escutar a mudança na variável de estado seconds. Bom? E aí, ou seja, ainda não salvei não, tá? Agora, o fluxo vai ser exatamente essa ordem. Return. H1 vai ser inserido no DOM com 150. Função do useEffect vai ser executada. Vai executar setTimeout, que vai executar a função dele após um segundo. Por isso, após um segundo, oi vai ser exibido no console e setSeconds vai ser executada. A execução de setSeconds vai re-renderizar o componente timer, mas dessa vez, nessa re-renderização, seconds vai armazenar 149, que é o resultado de quê? Isso aqui. E aí, span seconds vai ser retornado, vai ser exibido na tela e como a mudança de seconds de 150 para 149 vai ser escutada pelo useEffect, por causa disso aqui, essa função de limpeza, que foi retornada na renderização passada, vai ser executada, limpando da memória o timer da execução passada, e em seguida o useEffect vai ser executado. Nessa execução do useEffect, a função do useEffect vai ser executada, vai executar setTimeout, que vai executar a função dele após um segundo. Por isso, após um segundo, oi vai ser exibido no console e setSeconds vai ser executada. A execução de setSeconds vai re-renderizar o componente timer, mas dessa vez, nessa re-renderização, seconds vai armazenar 148, que é o resultado disso aqui. Foi executado na renderização passada. Span seconds vai ser retornado, 148 vai ser exibido na tela e a mudança de seconds de 149 para 148 vai ser escutada pelo useEffect. Essa função de limpeza vai ser executada, limpando a memória o timer da execução passada. Em seguida, o useEffect vai ser executado. Esse é o fluxo que vai se repetir aqui. Eu vou testar, vou dar um F5 só para garantir. E agora, o fluxo que eu acabei de mencionar é o que há. Tá? É o que está funcionando aqui. Vocês entenderam isso? Diga aí se entendeu, porque agora a gente vai começar a entrar no drama. Eu ainda entendi, Eduardo? Sim, beleza. Agora vai começar o drama. Vamos começar a ir lá no drama, que é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas lá no quiz, acima e do lado direito do contador existem, por exemplo, alguns botões. E quando algum desses botões é clicado, isso dispara uma re-renderização no componente app. Porque o clique nesses botões muda o estado. E se timer é filho do app, o timer também é renderizado novamente. E aí,
para simular isso aqui, ô louco, a madeira dos móveis da casa de vocês também estrala no frio? Tá doido. Não sei se chegaram a escutar, mas estralou aqui. Boa. Então, para simular essa questão do app também ser renderizado novamente, eu vou inserir um button abaixo do parágrafo que vai ser o seguinte, eu vou inserir clica aqui. Esse button vai ter um onClick que vai receber handle click. Aqui acima eu vou criar a função handleClick, que vai invocar setCount, que é um estado que eu ainda vou criar. Poderia ser qualquer estado, desde que reproduza o que a gente precisa, tá? E aí, setCount, prev, eu vou fazer prev mais um, tá? Aqui acima, eu vou criar o estado count, vou criar setCount, vou importar useState, já está importado, né? Vou usar useState, e vai começar com 0. Giovanni, aqui tá quente. Eduardo, aqui derrete no calor. Mas aqui em Goiânia, por incrível que pareça, está um pouco friozinho, porque o tempo está chuvoso. Ainda bem. E aí, eu vou exibir na tela o count nesse H2 aqui, tá? Então, ao invés de um título qualquer, vou exibir o count. Beleza. Eu vou salvar. Vou dar recarregar a página aqui para garantir. E aí, quando eu clico no botão, eu estou clicando no botão, o contador lá em cima está sendo incrementado, mas olha o timer aqui embaixo, ó, 133, 132. Eu estou clicando no botão e o timer está funcionando normalmente. Então perceba que o fato de o app estar re-renderizando o timer, porque está re-renderizando. Olha só. Aqui ele vai dar a mensagem que está renderizando. Mas vamos lá, eu vou ser rápido, vou limpar esse bagulho aqui, vou clicar no botão, ó, renderizou o componente timer, entendeu? Então toda vez que eu clico no botão, estou re-renderizando o componente timer. Por quê? Porque o app está sendo re-renderizado por causa da mudança do estado aqui. Timer é filho do app, então ele vai ser re-renderizado, tá? Mas perceba que o fato de o app do componente app estar re-renderizando o timer não está causando delay no timer. Estou clicando adoidado aqui no botão, está sendo re-renderizado, mas não está afetando o timer aqui na tela. Tá? Deixa eu colocar esse highlight aqui agora. Acho que daqui para frente ele vai ajudar. Ó, tá até amarelo o bicho, de tanto eu clicar. Mas, embora o timer esteja sendo re-renderizado, o contador está funcionando normalmente. Por quê? Digam aí no chat. Por que eu estou clicando várias vezes no botão e não está havendo atraso no timer? Diz aí. Seguinte, este useEffect não executa em atualizações do componente. Se o useEffect não vai executar na re-renderização do timer. Tá? Tanto é que, se eu colocar o console.log aqui, executou useEffect, olha só, salvei. Executou agora que eu salvei, né? Deixa eu recarregar, resetar aqui também. Aí, ó, eu vou clicar no botão.
está executando o useEffect. Só que não está executando, ele não está executando de eu clicar no botão. Ele está executando por causa da mudança no seconds, tá? É por isso. Ó, você vê que quando eu clico aparece renderizou components timer, mas não aparece executou useEffect. Executou useEffect só aparece quando o second muda, tá? Ó, vou clicar 1, 2, 3 e cliquei. Tá, executou. É difícil visualizar isso, né? Mas enfim, é isso que está acontecendo aqui, acredito, tá? Quando eu clico, renderizou component timer. Executou useEffect só na hora que mudou seconds. Beleza. Tá? Inclusive, se eu clicar várias vezes no botão aqui, ó, renderizou o component timer, mas executou o useEffect só aparece quando muda seconds, tá? Tá aí a prova melhor visualizada. Então, esse useEffect não está configurado para executar em atualizações do componente, que é o que acontece quando o botão é clicado. O componente timer é atualizado, re-renderizado. Esse useEffect está configurado para executar só em dois momentos. São eles, na montagem do componente timer, ou seja, na primeira vez que o timer vai para a tela, e não na atualização, e quando o seconds mudar. É por isso que a re-renderização, atualização do componente timer em si não afeta, não atrasa a contagem dos segundos. Tá? Então, o fato de o app estar renderizando, re-renderizando o timer não está causando delay no timer. Ou seja, eu ainda não consegui reproduzir o BO lá do quiz. Ainda. Talvez você lembre, talvez não, mas lá no quiz tinha uma outra coisinha acontecendo. O componente timer tinha uma função recebida como prop. Então, dentro do componente app, eu vou escrever uma função qualquer. Pode ser qualquer função, o importante é ela ser recebida lá no timer. Então, eu vou declarar essa função. Vou chamar ela de handle log, por exemplo. Vai receber um valor como parâmetro e vai exibir no console esse valor. Só isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa função como prop do componente para o componente timer. Só que a prop vai se chamar onLog e vai receber handle log. Aí, lá no timer, eu vou declarar a prop handle log, desculpa, a prop onLog. E, assim como no timer lá do quiz, eu vou invocar o quê? A onLog dentro do useEffect. Então, ao invés de console.log, eu vou substituir esse console.log pela invocação da onLog. Tá? Até desligar o ar aqui por enquanto, que tá fresquinho. Não salvei ainda. E é aqui que mora o drama. Se eu salvar, eu vou dar um F5 aqui. O array seconds ficou com seconds vermelho. Olha o que ele está falando. React hook useEffect has a missing dependency on log. Either included or remove the dependency array. If onLog changes too often, find the parent component that defines it and wrap that definition in use callback. O que ele está falando aqui? Vamos chegar lá daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente volta nisso aqui. Você entendeu o manjou do inglês aí, você já entendeu mais ou menos o que ele está falando, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Por quê? Eu vou inserir onLog como dependência, eu vou salvar. Quero que essa mensagem estava me pedindo. Tá difícil, hein? Tá difícil aí. Faltou só o L maiúsculo, beleza. Aí eu vou salvar. Salvei.
Vou limpar aqui. Aparentemente, né, tudo funcionando, mas aqui a gente chegou na parte que eu queria. Agora sim, é possível reproduzir o exato mesmo problema lá do timer do quiz. Por quê? Olha só, aparentemente tudo funcionando como esperado, mas se eu clicar no botão uma vez, já percebemos um leve delay. Se eu clicar no botão duas vezes, o delay já é maior. Se eu clicar no botão freneticamente, o timer não muda. Não muda. Por que que esse problema está acontecendo? Esse problema está acontecendo porque quando eu clico no botão, o componente timer está sendo re-renderizado imediatamente quando eu clico. Aliás, o useEffect está sendo re-renderizado imediatamente quando eu clico. Por quê? Tá? Por quê? Vamos lá. De fato, né? Quando eu clico aqui, o timer também está sendo renderizado, né? O timer está sendo re-renderizado quando eu clico no botão, porque ele é filho do app. E essa função que eu estou passando como dependência do array de dependências mudou. Quando eu clico nesse botão, essa função mudou. E quando, vou explicar como que muda daqui a pouco, mas é o seguinte, mudou. E quando um valor que está nesse array aqui muda, o useEffect é executado novamente. Então, olha só, antes de eu clicar no botão, essa prop onLog estava armazenando uma função e depois que eu cliquei no botão, a prop onLog armazenou outra função. Outra função com exatamente o mesmo shape, a mesma forma, mas não é a mesma função em memória. Como que essa função mudou do nada? Na verdade, não é do nada. Aqui no componente app, quando eu cliquei nesse botão, handleClick foi invocada, que invocou setCount. A invocação de setCount dispara uma re-renderização do componente app. E o componente app, ele é uma função. E função tem escopo. E o que é criado dentro de escopo é recriado em uma re-renderização. Então, eu estou dizendo que nessa re-renderização, quando eu cliquei no button, nessa re-renderização, essas duas funções, por exemplo, handleLog e handleClick, foram recriadas. Elas não são as mesmas funções da renderização anterior do componente app. E entender isso é muito importante. Eu vou até abrir um parênteses. Para demonstrar, senão não vai fazer sentido. Falei muito isso lá no CJRM, mas é tão importante que eu vou relembrar aqui. Olha só. Aqui nessa janela mais cheia, cadê a janela mais cheia? Eu vou abrir uma instância do console. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar esse código e vou explicar, tá? Seguinte. Eu tenho uma função getObj que tem dentro dela a criação de um objeto e o retorno desse objeto. Logo abaixo, eu tenho as consts A e B, que recebem o valor que a invocação de getObj retornou. Então, vou dar um Enter aqui. E agora eu te pergunto, o objeto que a const A recebeu é diferente
do objeto que a const B recebeu? Fala aí no chat para mim. Irvine, são diferentes. Tá bom. Por que são diferentes? Como que eu comprovo isso? A é igual a B. Falso. Então, em memória, são dois objetos diferentes. Por que que isso aconteceu? Exatamente pela questão do escopo que eu mencionei. Uma função tem escopo próprio. Esse objeto, dentro da função, só vai passar a existir quando ela é invocada. Isso é, o conteúdo de uma função só vai passar a existir para o JavaScript no momento em que a função é invocada. Toda vez que uma função é invocada, um novo escopo é criado e nesse escopo um novo objeto é criado e retornado. Se a função, toda vez que eu invocar getObj, ela vai me retornar um objeto diferente, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Se a função é invocada novamente, tudo o que foi criado, e esse objeto está sendo criado aqui dentro dessa função. Toda vez que você faz isso aqui, você está criando um objeto. Isso aqui é a mesma coisa de fazer new object, que retorna um novo objeto. Por que a gente não faz new object no dia a dia? Porque é mais trabalhoso. O que é mais fácil? Eu fazer isso aqui ou declarar, escrever new object? Então a gente faz isso aqui, mas isso aqui é a criação de um objeto. Da mesma forma, isso aqui é a criação de um array. Eu poderia fazer new array. Por que eu não faço? Porque é mais prático fazer isso. Então, o que está acontecendo aqui? Criação de um objeto, né? Criação de um novo escopo, que cria um novo objeto, que retorna esse novo objeto. Isso significa que o escopo dessa segunda invocação é um escopo diferente da primeira invocação. Por isso foram retornados dois objetos diferentes. Toda vez que eu invoco essa função, ela vai criar e retornar um objeto diferente. Toda vez que uma função é invocada, o que foi criado, muita atenção aqui, o que foi criado dentro do escopo dela é recriado. Tá? Então, por enquanto eu vou deixar esse console desse jeito aqui. Vou voltar para o meu JSX. Voltar para o JSX. E aqui, voltando para o componente app, deixa eu maximizar isso aqui, porque senão fica um negócio piscando lá de lá até eu mesmo fico distraído. Componente app é uma função, e função tem escopo. E o que é criado dentro de escopo é recriado em uma re-renderização. Então, eu estou dizendo que nessa re-renderização de quando eu cliquei no botão, nessa re-renderização do componente app, essas duas funções, por exemplo, handleLog e handleClick, foram recriadas em memória. Elas não são as mesmas funções da renderização anterior do componente app. Na re-renderização do app, esse componente timer é re-renderizado e dessa vez essa função handleLog que a prop onLog está recebendo é uma nova função, né? É uma nova função com exatamente o mesmo conteúdo da função da renderização anterior do app, mas é uma nova função que está sendo passada aqui. Então, essa nova função está sendo passada como prop para o timer. Aqui na declaração do timer, a nova função está sendo recebida. E por ser uma nova função, o useEffect escutou essa mudança da função anterior para essa nova. E o que o useEffect faz quando uma dependência especificada nesse array muda?
ele executa novamente, né? Ele executa novamente. E aí, qual que é o fluxo aqui? E lembrando, se o useEffects ele vai executar novamente, ele vai re-renderizar o timer também. Por quê? Porque tem esse bendito aqui dentro. 7 seconds está mudando um estado que está criado no timer, então vai re-renderizar também. Mas qual que é o fluxo aqui, então? Agora que o timer está sendo executado novamente quando eu clico no botão, né? E que o useEffects está sendo re-renderizado, está sendo executado novamente quando eu clico no botão. Vamos lá. Vamos imaginar que o app acabou de montar. Acabou de ser inserido na tela. Então, eu ainda não cliquei no botão Irvine Pine, são tipos de referência. Boa. Então, vamos imaginar que o componente app acabou de montar. Eu ainda não cliquei no botão. Eu vou clicar no botão lá no 149, tá? Então, o fluxo vai ser exatamente essa ordem. H1 vai ser inserido no DOM com 150. Função do useEffect vai ser executada, vai executar setTimeout, que vai executar a função dele após 1 segundo. Por isso, após 1 segundo, o i vai ser exibido no console e 7 seconds vai ser executada. Tá? E aí, claro, né, a função de limpeza vai ser retornada aqui. Mas vamos esquecer ela por enquanto. A execução de 7 seconds vai re-renderizar o componente timer, mas dessa vez, nessa re-renderização, seconds vai armazenar 149, que é o resultado disso aqui. Aí, span vai ser inserido no DOM, e 149 vai ser exibido na tela, né? Aqui no span. Como a mudança de seconds de 150 para 149 vai ser escutada pelo useEffect, essa função de limpeza, que foi retornada na renderização passada, vai ser executada limpando da memória o timer da execução passada, e em seguida o useEffect vai ser executado. Porém, se entre 149 e 148 eu clicar no bendito botão aqui, o que vai acontecer? O componente timer vai ser re-renderizado imediatamente, porque ele é filho do componente app. A prop onLog vai receber uma nova função. Pelo que eu acabei de explicar aqui, toda vez que app re-renderiza, essas duas benditas aqui vão ser novas funções em memória. OnLog vai ser uma nova função. Prop OnLog vai receber uma nova função. Então, nessa re-renderização do timer, seconds vai continuar armazenando 149, porque dessa vez o valor de seconds não mudou. Span seconds vai ser retornado e 149 vai ser exibido na tela, e como a mudança da função onLog foi escutada pelo useEffect, a função de limpeza, que foi retornada na renderização anterior, vai ser executada, limpando da memória o timer da execução passada, e em seguida a função do useEffect vai ser executada. Nessa execução, a função do useEffect vai executar setTimeout, que vai executar a função dele após 1 segundo. Só que até esse 1 segundo chegar, o 149 vai continuar armazenado em seconds e exibido na tela. É por isso que existe esse atraso, esse delay no timer. E esse fluxo se repete toda vez que eu clico no botão. Ou seja, Irvine, entender o fluxo deixa tudo tão óbvio, show, boa. Ou seja, para resolver
esse problema do atraso no timer. Eu não posso deixar que quando o botão for clicado, a função handleLog seja criada novamente na re-renderização do componente app. Porque é isso que está fazendo o useEffect perceber que é uma nova função e ser executado novamente. Como que eu evito que a função handleLog seja criada novamente quando o componente app re-renderizar? Vamos lá. Vamos voltar para o console. Aqui. Lembra desse exemplo? Vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente agora, tá? Olha só, tem esse código aqui. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Deixa eu limpar. Eu vou escrever uma const myObj que recebe um novo objeto. Aí eu vou ter uma função que eu vou chamar de getValue. Essa função, poderia fazer o return implícito aqui, mas só para deixar mais explícito, vai retornar myObj. Tá? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma const x que recebe o retorno de getValue. Vou ter uma const y que recebe o retorno de getValue. Então, olha só, eu tenho uma const myObj que recebe a criação de um novo objeto, tem uma função getValue que tem dentro o retorno desse objeto que foi criado fora da função. Logo abaixo, tenho as consts x e y que recebem um valor que é a invocação que getValue retornou. E agora? O objeto que a const x recebeu é o mesmo objeto que a const y recebeu? Diz aí no chat. O objeto que a const x recebeu é o mesmo objeto que a const y recebeu? Irvine Pine, sim. Sim, é o mesmo objeto. Para comprovar isso, x é igual a y. Então, em memória, é exatamente o mesmo objeto. Por que isso aconteceu? Porque, embora uma função tenha escopo próprio, o objeto que a função está retornando não foi criado dentro do escopo da função. E isso faz toda a diferença. Esse é o ponto. Não existe criação do objeto dentro desse escopo agora. O escopo da função só recria coisas que foram criadas dentro dele. Como o objeto foi criado fora da função, o JavaScript já tem a referência desse objeto em memória. E a função só está retornando a referência desse objeto. Não existe criação de objeto dentro dessa função. Isso significa que o objeto que a função retornou na segunda invocação é o mesmo objeto da primeira invocação. Toda vez que eu invocar essa função getValue, ela vai retornar o mesmo objeto, porque é um objeto que foi criado fora da função. Toda vez que a função é invocada, ela só pega esse objeto, que já está criado em memória, e retorna ele. Beleza? Isso significa que aqui no meu app JSX, se eu simplesmente mover a criação da função handleLog para fora do componente app, se eu salvar, der um F5 e clicar doidado aqui nesse botão
nada impacta no timer. O timer continua tranquilinho na dele. Não existe mais delay no timer. Porque agora, essa função, handleLog, foi criada fora do componente app. E isso faz toda a diferença, porque agora, quando o app re-renderiza, lembrando, o que é re-renderizar? Em outras palavras, é invocar novamente a função. A diferença é que a gente não invoca essa função manualmente, é o React que invoca, né? Mas quando o app re-renderiza, ao invés de criar uma nova função, handleLog, o componente app só usa essa função handleLog que foi criada fora dele, né, que já está criada em memória, e manda ela para o componente timer, recebido aqui, referenciado aqui. Mas, ou seja, toda vez que o componente app re-renderiza, ele está mandando agora para o timer a exata mesma função. Não é uma nova função. Não existe mais criação da função handleLog dentro do escopo do componente app. E eu estou repetindo, martelando na cabeça de vocês mesmo, tem que entender isso aqui. Quando o componente app é re-renderizado, o que foi criado dentro dele, por exemplo, essa função handleClick, é recriado, mas o que foi criado fora dele só é usado, só é passado para frente. Como, por exemplo, a função handleLog, que foi criada fora do componente app. Isso significa que a função handleLog, que é passada para o componente timer, na atualização do componente app, é a mesma função handleLog da montagem, por exemplo, do componente app. Como agora a função handleLog foi criada fora do componente app, toda vez que o componente app atualizar, re-renderizar, o componente app só pega a função handleApp, que já está criada em memória, e passa para o componente timer. Isso faz com que a prop onLog, que foi passada para o array de dependências do useEffect, receba a exata mesma função em memória toda vez. Ou seja, não tem mais o BO de mudar o valor dessa prop. Porque toda vez ela está recebendo a exata mesma função em memória, não é uma nova função. Tem alguma dúvida sobre isso? Tem alguma dúvida sobre isso? Eduardo, não. Boa. Então tá bom. Então tá bom. Se não tem dúvida, vamos prosseguir. E aí, além dessa alternativa de tirar a função do escopo, aqui das possíveis re-renderizações do app, né? Para evitar a recriação dessa função em memória, existe uma alternativa que é meia errada. Que é o quê? É, por exemplo, eu vou voltar a função handleLog aqui para dentro, vou tirar onLog aqui do array de dependências, tá? E aí eu vou salvar e seguir a vida. E deixar o linter reclamando e enganar o React, porque eu estou usando uma coisa aqui dentro do useEffect que ele não está ciente. Mas o linter está me avisando, ó, seu useEffect tem uma dependência faltando, que é onLog. Ou você inclui ela, ou remove o array de dependências, que aí toda vez que o useEffect toda vez que o timer re-renderizar, o useEffect vai executar, não é o que eu quero. Mas o linter está dando essa sugestão aqui, por quê? Porque eu não estou colocando uma dependência que está faltando aqui, que é onLog, né? Aí o que ele fala? Se onLog muda com muita frequência, encontre o componente pai que cria ela, que nesse caso é o app, e envolva
essa definição, essa criação da função em um use callback. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas isso aqui é uma alternativa válida, tá? Errada, mas pode acontecer. Pode acontecer de você ver em código por aí. Então, eu vou salvar, lembrando que agora handlelog está sendo recriada em memória, ela só não está sendo referenciada aqui. E aí, atualizei, cliquei, ó, o timer não está sendo impactado, a contagem não está sendo impactada, mas isso aqui não é certo fazer. Tá? Funciona, mas não é o ideal deixar aviso de lint no seu código, deixar dependência faltando aqui no seu código, tá? Então, vou voltar do jeito que estava, e aí, voltei a dependência aqui, e botei handlelog fora, e beleza. Isso aqui pode ser feito, tá? Você pode colocar para fora, criar a função fora do componente. Porém, nem sempre você vai ter a opção de mover a função para fora do componente, né? Nem sempre você vai ter essa opção. Nesse caso aqui funcionou, mas tem casos em que essa opção não vai ser viável. E sempre que possível, é interessante evitar que o array de dependências do useEffect fique executando um valor que não seja primitivo. Isso é, o que é um valor que não é primitivo, né? É um objeto, uma função, um array, qualquer valor que não seja primitivo. Lembrando, qualquer valor que não é primitivo se encaixa na categoria de valor do tipo objeto. Então, objeto, função, array, são valores do tipo objeto. Por que não são valores do tipo primitivo? Ah, não lembro quais são os tipos primitivos. De cabeça eu também não lembro, não. Lembro de alguns. Então, recomendo que você reveja a aula lá do CJN que eu falo sobre isso. Tá? Ou vá no MDN, tem explicações sobre isso no MDN, tá? Pesquisa MDN, Primitive Types, lá no Google que você vai achar. E aí, mas por que é interessante evitar referenciar tipos que não são primitivos aqui? Acabei de mostrar. Função, por exemplo, é um tipo da categoria objeto, não é primitivo. Isso significa que, na hora que o useEffect comparar este valor, se esse valor mudou entre uma renderização e outra do timer, ainda que a função que esteja sendo recebida aqui tenha o mesmo shape, a mesma forma, é uma nova função, né? Porque, lembra, vamos lá, olha só, voltar aqui no console, O recebeu um objeto que tem uma prop 1, recebe X, J recebeu um objeto que tem o mesmo conteúdo. O é igual a J? Não, falso. Por quê? Porque embora sejam objetos que têm o mesmo conteúdo, são objetos diferentes em memória. Tá? Mesma coisa, mesma história se repete com funções. Dá falso porque f é uma função que tem um parâmetro name que retorna lá name. G, mesma coisa. Por que isso aqui dá falso nessa comparação? Porque, embora sejam funções que têm o mesmo conteúdo, são objetos diferentes em memória. Sim, funções são valores que estão na categoria objeto. E isso é ruim, porque se o useEffect está escutando uma prop que armazena diferentes funções entre renderizações, o useEffect vai ser executado novamente, porque ele vai entender que o valor da prop mudou. É o que eu acabei de mostrar. A re-renderização do componente app estava fazendo a prop receber uma nova função. E essa prop estava sendo executada pelo useEffect. Por isso, sempre que possível, é interessante evitar que o array de dependências do useEffect fique escutando um valor do tipo objeto.
Então, voltando, o que fazer quando mover a função para fora do componente não é uma opção e você precisa ter no array de dependências do useEffect uma função que não é um valor primitivo? Você pode memoizar a função. Vou escrever memoizar, que vem de memoization. O que é memoização? É fazer cache. O que é cache? É guardar uma informação para mais tarde. E para ser mais específico, neste contexto aqui, memoização da função é guardar a referência da função assim que ela é criada. Em outras palavras, quando eu crio uma função fora de uma outra função e uso essa função dentro da outra função, que é o que está acontecendo aqui, estou usando handlelog, eu estou memoizando, eu estou cacheando, fazendo cache dessa função que está de fora. Porque essa função que está de fora não precisa ser recriada aqui dentro da função. Não preciso recriar essa função aqui dentro da função, tá? E no React, ao memoizar uma função, você garante que ela vai ser a mesma entre re-renders, mesmo que ela seja criada dentro de um componente. Na prática, quando você memoiza uma função no React, eu já vou mostrar como que faz isso. Na prática, é o mesmo efeito de como se eu tivesse criado a função fora do componente. Só que ela vai estar dentro do componente. Como que eu memoizo uma função aqui dentro do componente? Como que eu memoizo uma função no React? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar o use callback. Esse hook use callback. Eu vou explicar. E aí, aqui é a minha função, certo? Essa função está sendo atribuída para const handlelog. O que eu vou fazer? Eu vou recortar, vou invocar use callback, vou passar a função que eu recortei e como segundo argumento vou passar um array vazio. Tá? O use callback é usado para não ser preciso eu fazer o quê? Criar essa função fora do componente, igual eu estava criando aqui. Só para isso. Então, ao invés de eu criar essa função fora do componente, eu vou usar o use callback e fazer isso aqui. Vou invocar o use callback, vou passar a função como primeiro argumento, passar a função como primeiro argumento e vou passar o array como segundo argumento, array vazio. Então, criar a função fora do componente e usar o use callback é a mesma coisa. Só que, já vou explicar esse array aqui que eu sei que vocês estão incomodados, tá? Vão haver casos em que, como eu falei, não vai ser viável eu colocar a função fora do componente. Então, eu vou usar o use callback. Na prática, essa função, agora que eu estou usando o use callback, essa função que a const handlelog, está recebendo, se eu fizer isso aqui, né, ela vai ser recriada entre re-renders do componente. E se eu fizer isso aqui, passar ela como argumento do use callback, ela também vai ser recriada entre re-renders do componente app. Porém, como agora eu estou usando o use callback, embora ela seja recriada entre re-renders,
o React não vai usar as novas funções que foram criadas entre re-renders. Ele vai sempre passar para const handleLog a função memorizada, que é a função que foi criada na memória quando o componente app montou. O useCallback não vai mais deixar a const handleLog receber uma nova função a cada re-render do componente app. Nesse caso aqui, a const handleLog vai receber a mesma função que foi criada em memória na primeira renderização do componente app. Isso significa que depois do primeiro render do componente app, toda vez que o componente app re-renderizar, a nova função que está sendo criada aqui no useCallback é ignorada. Neste caso aqui, a const handleLog vai receber a mesma função que foi criada em memória na primeira renderização do componente app. Só. Tá? Mas aí vamos testar, né? Que é lindo falar. Então agora, gente, eu vou salvar. Vou dar um F5 aqui só para limpar a memória. E vamos testar, ó. Tô clicando no botão aqui que nem um maluco e o timer não está atrasado, não está sofrendo delay. Tá? Então, o clique no botão, obviamente, está re-renderizando o componente app e o componente timer, que é filho do app, do componente app, mas lá no array de dependências, aqui, do useEffect, onLog está recebendo exatamente a mesma função em memória. Isso faz com que o useEffect fique calminho. Faz com que o useEffect entenda que a função não mudou. É a mesma função em memória. Então, o useEffect entende que ele não precisa executar de novo. O useEffect agora só executa novamente quando o seconds muda. Quando eu clico no botão, onLog continua sendo a mesma função em memória da renderização anterior. Então, na prática, o useCallback é usado para não ser preciso criar essa função aqui fora do componente. Geralmente, você vai usar o useCallback quando uma função precisa ser passada como dependência. Dependência de um useEffect, passagem da função via prop para outra função ou componente, dependência de um outro useCallback, dependência de qualquer outra coisa. Nesse caso aqui, a função handleLog é dependência de quem? Do useEffect. Eu estou passando ela como dependência aqui nesse array de dependências. O useCallback, ele tem esse array de dependências também, muito parecido com o array do useEffect, para você especificar quando você quer que a função recriada seja aproveitada, seja atribuída ali para handleLog. E aí, quando uma dependência que você passar nesse array mudar, nesse array do useCallback, a nova função vai ser aproveitada, vai ser passada para handleLog. Não é o caso aqui, não faz sentido nesse caso, por isso que o array está vazio. Mas só para você entender isso, se eu tiver, por exemplo, um estado, chamar de estado ABC, tá? Pode ser qualquer estado. ABC use state. Vai começar com string vazio, tá? E aí, se eu quiser que quando esse estado ABC mudar, o useCallback aproveite a nova função que foi criada aqui no argumento dele, né, na re-renderização do componente app, eu vou especificar esse estado no array de dependências. Tá? Especifico esse valor no array de dependências. Novamente, não é o caso aqui. Só estou mostrando isso para você entender o que esse array faz. E sempre importante
lembrar que esses arrays de dependências do use callback, do use effect e do use memo, que a gente vai ver mais à frente, comparam o valor que foi passado para eles entre uma renderização e outra. Tá? Eles comparam. Como que compara? Usando Object-is. Como que eu sei disso? Vamos lá. Nas referências dessa aula vai ter esse link aqui, para a doc do use callback, tá? E aí, na doc do use callback, se eu pesquisar aqui por Object.is, eu vou achar esse parágrafo aqui, ó. Então, tem parameters, aí ele especifica os parâmetros, né, os argumentos que o use callback recebe, que são a função, e o array de dependências. E aqui ele fala, React will compare each dependency with its previous value using the Object-is comparison algorithm. Então, o React vai comparar cada dependência com o seu valor prévio. Qual que é o valor prévio de uma dependência? É o valor que ela tinha na renderização anterior. Usando o Object-is comparison. Tá? Aí você clica aqui no Object-is, adivinha onde vai cair, no MDN Docs. Aí ele explica o que é um método estático que determina quando dois valores são o mesmo valor. Aí, para surpresa de absolutamente ninguém, quando você compara dois objetos, né, que eu acabei de mostrar ali, OBJ é um objeto criado aqui com outro objeto criado, dá false, porque são dois objetos diferentes em memória. E se eu comparar valores primitivos, obviamente vai dar. Eu não pus, né? Que susto, rapaz. Olha. Obviamente, aqui está expected output false, mas true aqui, né? Porque são valores primitivos. Então, valores primitivos são comparados por valor, já objetos são comparados por referência em memória. Esse objeto aqui ocupa uma referência em memória e esse objeto ocupa outra referência em memória, né? Referência e espaço aqui, nesse caso, são sinônimos, tá? Então, essa é a lógica aqui da comparação que esses arrays de dependências usam, tá? Então, quando retorna false, por baixo dos panos, tá? Essa comparação é feita por baixo dos panos. E quando retorna false por baixo dos panos, significa que essa dependência do useEffect recebeu um novo valor. Então, o useEffect executa novamente. Ou no caso do useCallback, quando retorna false, né? A nova função que foi criada no re-render é armazenada na const. Né? Quando esse valor passado como dependência muda em relação à renderização anterior. Tá? Então, por isso, por causa dessas pegadinhas, sempre que possível, é interessante evitar que um tipo que não seja primitivo seja passado aqui, tá? Nesses arrays de dependências. Tipo primitivo é comparado por valor, e qualquer valor da categoria objeto, né? Qualquer tipo objeto, por exemplo, função, aqui está sendo memorizado, então vai receber sempre a mesma função em memória, mas se eu deixasse como estava sem o use callback aqui, ia receber um objeto diferente a cada re-render, né, porque funções são objetos, e aí ia dar ruim, como deu. E outra coisa, tá? Não inventa moda de usar use callback para tudo. O custo de criar uma nova função para o JavaScript é muito baixo. Tá? Então, isso aqui não está sendo memorizado, por exemplo, handle click, né? Tem problema? Não tem problema. Deixa renderizar, deixa recriar cada renderização, tá? Não tem problema. Por quê? Porque o custo disso é muito baixo para o JavaScript. Geralmente, novamente, você vai usar o use callback quando uma função precisa ser passada como dependência, que é o caso que eu acabei de mostrar.
Tá? Então não precisa, a função aqui handleLog, está passando como dependência aqui para useEffects. Então não precisa virar o locão do useCallback porque vai salvar a performance. Não é assim que funciona. Outra coisa importante, para a gente já ir pegando o caminho da roça aqui. Funções que o React cria, como funções de set de estado, por exemplo, já são memorizadas por padrão pelo React. Então, você também não precisa usar useCallback nelas, tá? E aí, vou falar mais uma vez porque é importante. Geralmente, você vai usar o useCallback quando uma função precisa ser passada como dependência. Falando até cochichando para soar diferente, mas eu estou falando a mesma coisa. Dependência de quê? Dependência de um useEffect, por exemplo, né? Ou dependência de passagem da função via prop para outra função, né? Que é o que eu estou fazendo aqui também. Estou passando a handleLog para uma outra função, um outro componente, né? Dependência de um outro useCallback, né? Se eu estivesse passando handleLog para um outro useCallback, né, ia precisar desse useCallback aqui também, tá? Dependência de qualquer outra coisa. É nesse caso que você geralmente vai usar o useCallback. E bateria de desafios até domingo, meio-dia. Fechou? Abraço. Valeu demais por acompanhar essa aula. Espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima aula resolvendo a próxima bateria de desafios. Fechou? Valeu.